Eu te convido a permanecer aqui porque trago notícia exclusiva. O CNN 360 teve acesso a uma parte da lista de documentos que foram encontrados pela Polícia Federal naquela operação, Carol, de busca e apreensão que mirou o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele é acusado de integrar o esquema que fraudou a compra de respiradores para o estado em meio à pandemia da Covid-19. As anotações indicam que a batida pode complicar e muito a situação do governador no andamento desse caso. O pedido de prisão de Wilson Lima foi feito, mas foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, tenha reconhecido na decisão a existência de, abre aspas, fundadas razões para supor o efetivo envolvimento de Wilson Lima nessa fraude. Pois muito bem, Carol, os documentos obtidos pela CNN, aqui por mim no 360, mostram que a Polícia Federal encontrou planilhas com menções a uma lista de nomes e também a um percentual, 5%. Segundo a anotação dos investigadores, foi encontrada uma folha de papel com os nomes Joana, Roberto, Bessa, Nayara, Terezinha, Saulo, Abdala e 5%. É citado ainda o apelido Belão. Um deputado, Belarmino Lins, é conhecido, deputado estadual, Carol, do Amazonas, é conhecido pelo apelido de Belão. Então, uma das linhas dos investigadores é descobrir se esses nomes citados se referem a deputados estaduais do Amazonas, cujos primeiros nomes coincidem com os que estão encontrados nessa anotação. Os policiais também encontraram, atenção, no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima, uma tabela com a anotação, abre aspas, execução de emendas parlamentares e ao lado o manuscrito Covid. O governador Wilson Lima foi alvo de um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa e o seu afastamento voltou a ser discutido após a batida da Polícia Federal em seu gabinete. No gabinete do governador também foi encontrado um contrato da aquisição de equipamentos para o combate à Covid-19 e a proposta comercial da empresa que é acusada, Carol, de ter intermediado essa questionada compra de respiradores. A CNN está procurando o deputado Belarmino Lins, o chamado Belão, que está aí com o pronome, o apelido idêntico citado nessa planilha. E também entrou em contato com a assessoria do governador, caso ele queira comentar as novas informações que a gente trouxe aqui, Carol. Ou seja, Dani, pelos documentos que você teve acesso, as investigações apontam para um esquema ainda maior. Isso, Carol. Se as coisas avançarem nesse sentido e essa linha de investigação que apura se de fato ali havia um percentual, vinculando um percentual a nome de deputados estaduais, o escândalo pode sim ganhar outras proporções e atingir não só o governo, mas também a Assembleia Legislativa. Vamos ver então mais uma vez o documento. O Edu, nosso diretor de TV, coloca na tela para você o documento que a Dani Lima teve acesso com exclusividade, você acompanha com a gente. São os nomes então que a Daniela Lima se referia há pouco e esse percentual de 5%. E um dos nomes que aparece ali, Belão, poderia fazer referência a um deputado do estado do Amazonas, o que então poderia indicar um esquema maior no que se refere às investigações de fraudes na aquisição de equipamentos no combate à Covid-19 no estado do Amazonas. Há um deputado que é conhecido por Belão, digamos, o nome de guerra. Ele, inclusive, queria concorrer à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. E deputados estaduais cujo pronome, o primeiro nome, coincidem com esses que estão listados ali ao lado do percentual 5%. Agora, o que a gente precisa aguardar é o avanço das investigações e, claro, o pronunciamento do deputado Belão, que a gente está procurando, e do governador, que, quando foi alvo da batida, negou em nota que tivesse qualquer relação, que tivesse ordenado uma fraude, porque que houve erro na compra dos respiradores em Amazonas, não se tem dúvida. A gente quer ouvir Yuri Pita, a gente vai falar sobre esse assunto ou vamos falar de MEC, Yuri? Podemos falar desse, Dani. Oba. Vamos falar aí dessa questão. Acho que só para dar um pouco de contexto ali da
situação política do governador Wilson Lima, que, como você disse, ele já enfrentou um processo de impeachment e isso volta e meia vem à tona, né? Foi até um processo curioso, que pediu o impeachment do governador e do seu vice ao mesmo tempo. E essas acusações aí, essa investigação apura justamente questão de compra de respiradores, conversa um pouco com a entrevista que a gente fez com o ministro da Controladoria Geral, Wagner do Rosário, que falava justamente, uma coisa é o erro que acontece ali de forma com boa intenção e outra quando há um erro grosseiro. E um dos casos que mais veio à tona, ficou mais forte aí nacionalmente, era justamente o do Amazonas, da compra de equipamentos de respiradores por meio de uma importadora de vinhos, que é uma história ainda bastante mal explicada, né? Exato, que é a principal, né? O principal Exato. foco, o ponto de partida dessa investigação. Você comprar respirador, um aparelho ultra sofisticado, tanto que é difícil, né? Você reproduzir a fabricação em países que não têm tradição na construção desse insumo, né? Por meio de uma loja que vende vinhos, né? Então essa foi a primeira grande suspeita, Carol. Pois é, o que também chama muito a atenção nessa operação foi o pedido de prisão do governador, que foi negado pelo STJ. Ou seja, né, Yuri, também dava um pouco da dimensão do avanço dessas investigações e o quão complicada ali era a situação do governador. Pois é, os procuradores já acreditando ter elementos bastante fortes para esse tipo de medida, que é bastante restritiva, né, em um governador ser preso. Agora, vale lembrar também que ali nesse conflito político que havia ali, tanto o governador quanto os integrantes da Assembleia que estavam ali com mais ímpeto para fazer andar esse processo de impeachment, tentaram buscar apoio do governo federal nessa situação, né? Eu lembro que tempos atrás houve até um pedido de intervenção federal no Amazonas por parte da Assembleia, justamente nesse contexto da pandemia e dos problemas relacionados aí à aquisição e às medidas que estavam sendo tomadas pelo governador no estado. Obrigada, Yuri. Obrigada, Carol. Vamos só mostrar mais uma vez, então, o documento é exclusivo, você acompanha com a gente. Daniela Lima obteve esse documento que indica ali nomes e um percentual documento apreendido nessa operação que ocorreu no estado do Amazonas, que investiga a compra de respiradores no tratamento de pacientes da Covid-19. Alguns nomes e também um percentual, investigações avançando agora para, quem sabe, deputados estaduais que estariam também envolvidos nesse esquema.